Olá, seja bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E dessa vez nós vamos falar sobre o Cadastro Ambiental Rural. O chamado CAR é um registro eletrônico obrigatório para os imóveis rurais no Brasil. O CAR foi criado pelo Código Florestal. Seu objetivo é construir um banco de dados com informações ambientais das propriedades, como, por exemplo, área de reserva legal e áreas de preservação permanente. A deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, é uma das parlamentares mais atuantes nos temas ligados ao campo. E para falar sobre o CAR e sobre georreferenciamento, a deputada é a nossa convidada. Deputada, muito obrigado pela presença mais uma vez lhe entrevistando, obrigado pela oportunidade. Para a gente começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre esse cadastro ambiental rural. Se é importante a gente ter esse cadastro ou não, né? E que situação que ele gera para quem está no campo. Uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade e cumprimentando a todos que acompanham o programa. O CAR hoje, o Cadastro Ambiental Rural, ele é uma exigência legal e não há nenhum questionamento, né? É algo que já foi incorporado. Qual é a celeuma que a gente vive hoje? Ela é uma declaratória, né? O proprietário rural declara a sua propriedade, hoje a gente tem tecnologia acessível, né? Evidentemente que técnicos auxiliam, né? Técnicos dos governos do estado, das prefeituras, até da própria agroindústria, auxiliam na formulação, na declaração que o produtor faz. Acontece que houve uma série de divergências. Hoje, por exemplo, eu vou citar o estado de Santa Catarina, né? Nós temos cadastradas no INCRA cerca de 373 mil propriedades. E no CAR já passa de 406 mil declarações. Então, o produtor rural fez a declaração, mas por alguma divergência, por alguma celeuma, por questões burocráticas e até de sistema, ou incompatível com o que está no INCRA ou no IBAMA, enfim, elas não foram validadas. O grande problema que a gente enfrenta hoje é a não validação do CAR. O que acontece? A insegurança que se cria é que o proprietário acaba tendo uma série de limitações, inclusive em decorrência de não conseguir acessar os sistemas de fomento públicos, programas, políticas públicas, né? Juros mais acessíveis, que o produtor rural, quase toda a safra, ele faz o seu custeio, que chama, né? Ele faz um financiamento e para plantar, depois com a colheita ele vai lá e paga esse crédito, esse débito, né? Na verdade, o que acontece é que o produtor fica alheio a tudo isso, ele não consegue acessar tudo isso, né? E existem outras situações mais críticas que conflita dados com o próprio INCRA, às vezes dados muito antigos, né? Que não conseguiram, enfim, não houve essa validação e acaba trazendo um prejuízo enorme para o produtor rural, porque ele vai acessar juros mais altos, ele não vai ter problemas em inventário, em linhas de crédito, enfim, são inúmeros problemas que traz para o produtor rural, inclusive alguns estão com o CAR suspenso e com uma série de dificuldades que ele precisa enfrentar no dia a dia. Então, por isso a nossa certeza de que o produtor rural, mais do que ninguém, quer ter o seu CAR e precisa ter o seu CAR validado para que ele possa ter acesso às linhas de crédito, possa produzir, né, com mais desenvoltura e com mais credibilidade, com mais segurança, na verdade. Tem uma questão que está nessa discussão também, que é do georreferenciamento. Acho que as pessoas muitas vezes não têm familiaridade com esse termo. Explica para a gente o que é e qual é a ligação dele com o CAR. O georreferenciamento é mais um quesito, é mais uma exigência do CAR, né? Ele, desde 2001, ele vem sendo implementado primeiro nas propriedades maiores e agora, a partir de novembro, ele passa a ser exigido também nas propriedades de até 100 hectares. Então, traz mais uma dificuldade e além do custo, né? Enfim, a gente também não se tem essa certeza de que com o georreferenciamento vai haver a validação do CAR. Então, existe no meio,
né, entre os produtores rurais, uma incerteza muito grande de que, será que isso vai resolver? Além de gerar um custo novo, né, será que isso vai resolver? Porque, acima de tudo, a gente precisa ter definido quem vai validar o CAR, quem é a autoridade competente para fazer a validação, porque as declarações já estão no sistema, né? Os números mostram. E, inclusive, um dado bastante interessante de se salientar é que lá no meu estado, por exemplo, nós tínhamos cerca de 28% de áreas de florestas nativas. Hoje nós temos 39, de 2008 para cá. Então, mostra o crescimento da preservação, né, e a sustentabilidade que a gente pratica no dia a dia, né? Então, os números que a gente tem apresentado hoje mostra que a gente tem uma produção saudável, sustentável, atende os requisitos do mercado internacional, inclusive, que são cada vez mais exigentes, mas também mostra essa insegurança. Será que com o georreferenciamento a gente vai ter a validação? Como é que vai ficar essa diferença de informações que tem IBAMA, INCRA, CAR, né, e o georreferenciamento? Em Santa Catarina, para nós, isso teoricamente não é um problema, porque a nossa SIDASC, que é a companhia responsável pela sanidade animal e vegetal, ela tem o georreferenciamento das propriedades e isso pode certamente ser utilizado. Gratuitamente? Então, é um facilitador. Sim, porque são órgãos do governo do estado, né? E que também tem o interesse de atender o produtor da melhor forma. Então, a grande dúvida é quem vai validar e o sistema também. Hoje a gente tem um sistema que ele está dando problemas, que ele não está dando não está dando a conexão adequada, né? Precisa melhorar, e outras inseguranças que a gente tem que acima de qualquer situação, e por isso dessa audiência pública que a gente fez para chamar todos os entes partícipes desse processo, para que a gente possa realmente fazer uma força-tarefa, resolver essa situação e dar ao produtor a certeza de que ele vai ter validado o seu CAR dentro da lei, né, dentro do que a lei exige, e fazendo também os ajustes necessários quando for necessário. O que tem de mais dificuldade, deputado? Tem uma discussão que eu acho que não pode faltar, que é a questão financeira. Fazer esse georreferenciamento e buscar esse CAR é caro em estados em que o poder público não oferece esses dados. É acessível? É uma coisa muito fora do padrão? Como é que fica essa parte do dinheiro quando se fala nessas questões? Essa é uma questão que pega bastante também, porque eu vou usar de novo Santa Catarina como exemplo, né? 95% das nossas propriedades são pequenas propriedades rurais. Existem outros estados que a realidade é diferente, mas a nossa agricultura é essencialmente familiar e pequenas propriedades. Então, evidentemente que o produtor fica, opa, peraí, mais um custo, né? E aí tem taxas de cartório, enfim, tem uma série de custos novos que vêm para o produtor, e que o ideal seria se não tivesse mais um ônus para o produtor rural, né? E ainda, diante desse novo custo, dessa nova variável, termos a incerteza de que o georreferenciamento resolve o problema da validação do CAR. Tem uma insegurança jurídica ali, ninguém sabe exatamente... Exatamente. Dentro da lei o que vai acontecer. E o tempo passou, Vitor, e não houve essa correção, né? Sempre, e as pessoas nos procuram, o produtor rural em especial nos procura extremamente aflitos, especialmente quando é época de fazer custeio, quando é época de fazer financiamento de safra, ou venda, ou um inventário. São diversas situações que eles procuram, olha, eu ainda estou com essa pendência, eu preciso regularizar essa pendência, né? E, inclusive, eu fiz um projeto de lei que pede o sobrestamento, que pede a suspensão desse prazo de novembro para fazer o georreferenciamento, né? Pedindo mais um prazo para fazer o georreferenciamento, justamente para que a gente possa sanar essas arestas, né? Aparar essas arestas que ainda existem, para dar certeza de que vai ser feita essa validação, fazendo os ajustes quando necessário. A gente tem, inclusive, diversas propostas, né, onde precisa fazer
ajustes onde precisa fazer para que o produtor possa fazer os ajustes necessários, inclusive em outras propriedades, né, quando é caso de recuperação, enfim. A gente acredita que são casos muito raros, especialmente em Santa Catarina, porque, como eu falei, aumentou em 11 pontos percentuais a área de preservação nativa, né, de florestas nativas. Então a gente acredita que sejam poucos casos pontuais que precisa fazer uma compensação. Então, de que forma a gente vai fazer essa compensação, permitindo inclusive que faça fora dessa propriedade, né? E abrindo possibilidades para que a gente realmente possa fazer esses ajustes necessários e resolver o problema do produtor rural para que ele possa produzir com qualidade, com liberdade, com segurança jurídica, tendo esse requisito que é o cadastro ambiental rural validado na sua propriedade. Deputada, nosso programa está indo para o final agora. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse sobre possíveis soluções. Quer dizer, o ideal é postergar, é acabar com essa exigência de georreferenciamento. Na opinião da senhora, da bancada que a senhora representa, o que seria o ideal para o produtor nesse momento? Como o prazo do georreferenciamento é novembro, está um prazo muito exíguo e a gente sabe que também tem uma série de fatores, né? Desde o número de profissionais para fazer esse georreferenciamento, de que forma vai fazer, é pouco tempo que a gente tem pela frente, né? Para o tamanho do problema. Então, inicialmente, esse projeto de lei, ele pede para que se tenha mais prazo para fazer o referenciamento. E enquanto isso acontece, o meu intuito, o meu desejo, né, a partir dessa audiência pública, é que a gente faça uma verdadeira força-tarefa, juntando, né, os representantes dos poderes. Eu, inclusive, chamei diversos poderes para estarem com a gente na audiência pública, para que a gente pudesse encontrar em conjunto uma solução e realmente chegar ao fim dessa contenda, né? Porque o georreferenciamento em si, mais essa exigência, aparentemente é só mais uma exigência e mais um custo, sem termos a certeza de que o produtor vai ter validado o seu CAR, né? Condições sine qua non quem é competente para fazer essa validação, né? Nos estados, quem é que vai fazer essa validação? O sistema também tem que ser um sistema preciso, porque hoje em dia, mais do que nunca, né, a imprecisão da inteligência artificial dos sistemas causa um problema gigantesco, né? E a gente tem algumas situações assim também que a gente propõe, né, que é a utilização integrada do georreferenciamento como base de validação, com os critérios técnicos muito bem definidos. Isso precisa melhorar também. A consolidação das áreas com até 4 módulos fiscais, desde que estejam em conformidade com os limites legais, a validação automática para imóveis com mais de 20% de cobertura nativa, que aí pode ser automático, porque está além do percentual exigido, né? E, inclusive, com essa possibilidade de compensação ambiental dentro da mesma titularidade. Outra proposta que a gente tem é a flexibilização proporcional da compensação florestal dentro do Estado, preservando sempre o equilíbrio ambiental, a manutenção dos benefícios previstos no Código Florestal, mesmo em áreas com uso produtivo após 2008, que é a data referência, e algumas propriedades seguiram produzindo naquele período, até que a gente consiga fazer essa regularização por completo, entre outras possibilidades que a gente está avaliando, né? Mas o intuito é definitivamente resolvermos essa situação, porque não adianta criar mais condicionantes sem ter a certeza, sem sequer estar bem estabelecido quem tem a competência de fazer essa validação. Deputada, nosso programa chegou ao final. Desejo sorte nessa luta aí pelos produtores rurais brasileiros. Muito obrigado por ter participado do programa. Muito obrigada, é sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês e essa oportunidade de levar até o nosso produtor rural informação de qualidade, sempre com a atenção de vocês aqui. Muito obrigada. Nosso programa chegou ao final. Para você que está nos acompanhando pela TV, muito obrigado pela audiência. E para você que nos assistiu pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Até a próxima!